Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, mais um podcast especial, né? Mas antes da gente entregar esse conteúdo aqui para você, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo engrandecedor aí para o colega advogado desse lado, eu quero te alertar que produzir conteúdo no YouTube não é mole. Então, a gente precisa também aí, o retorno que a gente tem é você se inscrever no canal, você compartilhar, sobretudo, esse vídeo, para que a gente possa produzir ainda mais vídeos como esse para você aí desse lado. Hoje, a gente está aqui na bancada não só com hoje o Piosque Júnior, que já está aparecendo aqui, né, aqui atrás, nosso co-host, também temos o doutor Daniel Durães, e hoje uma visita, né, muito especial, que é o doutor Guilherme Nunes, que é advogado, é mentor, é professor, né, e a gente tem a honra de ter ele aqui conosco hoje. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo, é um prazer, né, sou fã aí da tua trajetória, te conheço há um tempo, talvez tu não me conheça, né? Mas eu já te acompanho há muito tempo. Desde ali, eu sei que tu deu aula em faculdade, e aí empreendeu na advocacia empresarial, já vi alguns podcasts teu, e eu queria que tu compartilhasse um pouco dessa história hoje aqui com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, parabéns pelo projeto. Desde que recebi o convite, fiquei muito lisonjeado. Quando eu venho para cá, para o Maranhão, eu fico muito feliz de dividir um pouco da minha história, da minha jornada, das minhas ideias, porque eu estou vendo um movimento acontecer aqui, né? Que demorou tanto para começar a acontecer. Então, parabéns pela iniciativa. Muito bom estar aqui com amigos também. Não só colegas advogados, mas pessoas que também já consomem o conteúdo que eu consumo hoje, que você gera também. Então, eu que fico muito feliz com o convite. Vai ser um prazer aqui ter esse episódio falando um pouco da minha vida, minha história, mas falando muito do que as pessoas têm que fazer, né? Sim. Falando muito do que o advogado tem que vivenciar a partir de agora, porque é uma porta aberta, entra quem quer. Show. Guilherme, uma pergunta já iniciando assim, hoje, como é que tu te enxerga, cara? Tu te enxerga como advogado, como empresário, como mentor, ou é um mix dessas três coisas? Hoje, se tu pudesse titular, olha, o Guilherme é isso daqui, como é que tu ia te ver? Pô, pergunta pancada para começar, né? Começou nível lá em cima, lá em cima. Cara, eu prego que hoje você não tem como afastar a sua vida pessoal da sua vida profissional, né? Então, hoje eu me considero um empreendedor, tenho a advocacia como um dos meus empreendimentos, mas tenho também a minha família como meu principal empreendimento, minha espiritualidade como meu principal empreendimento. Foi uma jornada de transformação não só pessoal e profissional, mas muito espiritual também. Então, hoje eu me considero como um empreendedor em todas as esferas da minha vida e consagrando tudo que eu faço a Deus. Então, eu acho que hoje eu sou de fato um empreendedor da advocacia, mentor de advogados, cristão, pai, marido. E eu acho que é o Guilherme que as pessoas conhecem, que vocês conhecem, é a soma de tudo isso. Não dá para separar mais. Eu acho que a jornada ela acaba se tornando única. Perfeito. E Guilherme, eu acredito que a tua base aí do teu desenvolvimento ela começa com a advocacia, né? Tu, durante ali o teu percurso inicial da tua atividade profissional, tu já optou pela advocacia? Como foi essa escolha para optar de fato em empreender como advogado? Tem algum cunho familiar aí inserido nisso? Ou foi uma opção mesmo tua pessoal? Cara, a advocacia ela sempre foi minha opção 01, né? E não foi à toa. Eu tenho como principal inspiração meu pai, que é advogado também, doutor Ezequias. Eu convivi com essa paixão pelo direito, né? Ele falava, ele tem uma frase que ele falou para mim uma vez que eu nunca esqueci, que o advogado ele tem uma relação de tanta confiança com o cliente que o seu cliente fala para você ali na sua mesa coisas que ele não fala para a esposa às vezes, coisas que ele não fala para os filhos, coisas que ele às vezes não tem coragem de falar nem para si mesmo. Então essa relação tão de intimidade, de confiança, de autoridade do advogado sempre me apaixonou. Então eu já iniciei na faculdade muito decidido a ser advogado, mas eu sempre fui empreendedor. Então essa veia empresarial, essa veia do empreendedorismo eu sempre tive, desde a faculdade, eu fui produtor de eventos, fui corretor de imóveis, então eu era um bom vendedor e sempre fui empreendedor. Então a advocacia ela veio aí como uma profissão que eu escolhi de início, nunca tive vontade de fazer um concurso público, nem nada disso. Mas ela foi a profissão que eu escolhi, mas eu já tinha essa veia muito empreendedora. Sim, no caso, teu pai era advogado, né? Foi minha principal inspiração. Foi com ele que eu aprendi a ser um bom advogado. E trouxe isso para essa veia empreendedora. Eu acho que esse foi o casamento perfeito. Começou na PJ? No Comecei. empresário?
Comecei na PJ. Na verdade, isso é muito legal dizer. Eu já iniciei a minha advocacia pensando em como estruturar uma empresa no meu escritório. Isso foi muito diferente porque na época não se discutia como se discute hoje. Você não tinha ainda a firma individual. Então, como eu vinha dessa jornada empreendedora já na parte imobiliária e como produtor de eventos, eu pensava, tá, eu preciso pegar isso daqui e levar para uma vertente mais empreendedora. E na época, ainda tinha aqui algumas pessoas que falavam sobre isso, que iam pescar lá fora, e eles falavam, pô, eu quero conversar contigo, porque toda vez que eu converso contigo eu entendo que você tem uma visão que a galera aqui ainda não tem. Então, eu de fato comecei a minha advocacia já empreendendo, mas era intuitivo. Não tinha método, não tinha técnica, não tinha conhecimento, era 100% intuitivo. Eu tinha a vontade do que fazer, mas não sabia como. Hoje eu acho que a gente tem muito mais acesso a como fazer, né? Sim. Inicialmente, para quem está advogado, por mais que tenha ali um pai advogado, a gente precisa captar cliente, né? Qual foi a diferença que tu enxerga hoje, que tu fez lá atrás? Como é que tu captava esses clientes? Como é que tu te comunicava com essas pessoas para que tu tivesse acesso a esse cliente PJ, que a gente sabe que o acesso é mais complicado, né? Do que o CPF. Como é que tu fazia? Bom, você tem que estar nos meios onde seu cliente está. Então, a primeira coisa que eu acho que é um grande diferencial, porque isso é importante dizer, eu tenho uma vertente de advocacia totalmente diferente da do meu pai. Então, os meus objetivos, a minha forma de me comunicar, a minha forma de me posicionar, até a forma como eu vejo a advocacia é muito diferente dele. Sim. E tudo bem, são gerações diferentes. Mas eu entendi o seguinte, o cliente PJ, ele é um CPF. E são duas coisas que eu posso dar de dica principal para quem quer advogar para empresários. Primeiro, o empresário não vai comprar a sua vaidade, então você tem que parar de se comunicar com você mesmo. Então não é você dizendo que você tem um puto escritório, que você tem um escritório com tantos funcionários. Não é isso que vai conectar com ele. E a segunda coisa é você compreender que quem vai te contratar é o CPF por trás do CNPJ. Então você tem que agredir, vamos dizer assim, vou usar o termo agredir porque eu acredito que prospecção ela é uma questão ativa e não passiva. Você tem que agredir o CPF por trás do CNPJ. Você tem que atacar na sua comunicação o CPF por trás do CNPJ. Se você não dedica tempo de qualidade a estudar o CPF por trás do CNPJ que você quer que te contrate, você não consegue se comunicar com ele. Então, duas dicas básicas. Se comunica com quem é o empresário, as dores que ele tem, as dores familiares, as dores pessoais, as dores do dia a dia do trabalho, as dores de gestão de pessoas, de gestão financeira. Se comunica com isso e não especificamente com o que a empresa faz, mas com o que o empresário faz naquela empresa. E a segunda coisa, esteja nos ambientes em que seu cliente está, porque senão você não vai conseguir compreendê-lo. Você tem que estar no habitat dele. O que acontece hoje muito, que é um erro comum do advogado. Ele está preocupado em estar em ambientes de advogados. E ali você não vai conhecer o seu cliente. Então, muitos advogados no início de carreira, eles ficam muito vinculados ali ao AB. Sim. Então, eles estão convivendo ali com o mesmo grupo da faculdade, continua com os amigos de faculdade na resenha, continua com os amigos de faculdade no dia a dia, encontra no fórum, gasta 4 horas tomando café com outros advogados e esquece que o cliente dele não está ali, a não ser que ele seja um advogado de advogados. Aí tudo bem. Eu tenho uma grande amiga que ela só faz tribunal de ética, só defesa ética de advogado. Para ela faz sentido o café ali no fórum. Para ela faz sentido, não sei se ainda tem o louro ali a biblioteca ali tem. Pronto. Para ela faz sentido sentar ali no louro e ficar batendo papo, jogando conversa fora. Só que pra gente não. E o seu dia só tem 24 horas. Você tem que dedicar o seu tempo de qualidade, é o que vai mudar o teu resultado. E sair um pouco desses meios. Então, esteja no habitat do seu cliente para compreendê-lo melhor. E lembre, você precisa se comunicar com o CPF por trás do CNPJ. Não adianta falar do que a empresa faz. Guilherme, eu tenho, antes de mais nada, antes de continuar esse debate, eu preciso dizer que eu estou me sentindo como o menino Ney quando chegou no Barcelona. Aqueles ídolos que ele via distante, agora estão no mesmo habitat que ele. Eu estou muito feliz. Obrigado, João, pelo convite. Tamo junto. Guilherme é alguém que eu já sigo há algum tempo, desde a época que ele era professor de faculdade, desde a época da escola de advogados, e eu admiro muito o Guilherme, a produção de conteúdo que ele faz. Daniel e Ângelo, totalmente fora da curva, né? Jovens advogados fora da curva, acadêmicos de direito fora da curva. Sobretudo maranhense, né? Sobretudo maranhense, prata da casa. Guilherme, assim, estou passando por uma transição lá no escritório de migrar de uma advocacia voltada para PF, mais voltada para PJ,
muito porque no orgânico as coisas começaram a acontecer, né? Acho que de forma muito natural começaram a acontecer. Eu costumo dizer assim, que a gente prestou um bom serviço para os CPFs a ponto deles confiarem os CNPJs para a gente. E aí a gente está fazendo essa transição. E é interessante essa tua fala, que normalmente, muitas das vezes, quando a gente vê alguém falando sobre captação de clientes PJ na advocacia, qual é a máxima? Compreenda o negócio do seu cliente. E aí, quando tu traz esse insight, né, que é completamente diferente do que a gente ouve normalmente, que a gente precisa entender a dor do empresário, isso é algo muito interessante, que intuitivamente eu estava fazendo isso sem perceber. Tanto é que isso, depois de fechar o contrato da PJ, o cliente diz assim, cara, eu me identifiquei contigo, eu recebi outras propostas, mas eu me identifiquei contigo porque eu vi que tu sabe que, assim, tu tá passando, às vezes, até pelo mesmo problema que eu. Com gestão de pessoas, com gestão financeira. E aí, é interessante, eu vou fazer aqui várias colocações em relação à fala do Guilherme. Às vezes um detalhe faz toda a diferença. Por exemplo, como é que eu quero ter cliente PJ se eu mesmo não tenho meu CNPJ? O cara quer dizer que eu vou fechar a empresa com o Guilherme, vou fechar um contrato empresarial com o Guilherme e quem vai assinar é o CPF? Não faz sentido, gera desconfiança no empresário. Tá, mas que advogado é esse que não tem escritório? E aí, vai além. Quando você consegue mapear, através de uma conversa com o sócio administrador, ou com a pessoa que decide, qual é de fato a dor que ele está tendo, você consegue de forma muito tranquila converter aquele cliente. Várias vezes o cliente chega e diz assim, estou insatisfeito com o escritório que eu tenho hoje. Tá, mas qual é a sua insatisfação? Demora de responder. O cara, ele quer um escritório que responda. Ele não quer um escritório que é no melhor metro quadrado da cidade. Porque às vezes até aquele escritório que não responde é no melhor metro quadrado da cidade. Ele quer um escritório que responda. A dor dele é a atenção. Uhum. Ele quer ter para quem ligar. Então, no pitch de vendas, qual é normalmente o pitch de vendas que eu uso? Meu querido, você quer alguém que lhe responda? Eu não vou lhe dar o número da minha equipe, eu vou lhe dar meu número pessoal. Teve alguma dificuldade? Me ligue. Como é que o cara não vai fechar? Uhum. Né? Então, assim, e continuando aqui as colocações, Guilherme, eu queria te fazer aqui uma pergunta. Para o jovem advogado, o cliente PJ, ele é inacessível? Não, não é inacessível. Eu acredito que, jogando assim, da forma correta na mesa, eu acredito que hoje você como jovem advogado, e aí quando eu digo jovem advogado, eu digo de tempo de advocacia, você está com mais facilidade de adentrar nesse mercado do que o advogado com 10 anos de advocacia. Eu sou um advogado com 12 anos de advocacia. Então, eu posso colocar isso para qualquer pessoa que está ouvindo a gente, qualquer advogado que esteja ouvindo a gente. Quem está chegando agora no mercado tem mais facilidade de adentrar no mercado de pessoas jurídicas do que eu que tenho 12 anos. A única diferença é que eu tenho um método que você não tem. Mas se você executar o mesmo método que o meu, você vai ter resultados maiores que os meus. Hoje eu posso dizer com tranquilidade que eu tenho, sei lá, 60%, 70% dos meus mentorados fazem mais dinheiro que eu com a advocacia hoje. Por que isso? Porque eles estão ali vindo de páginas em branco. Enquanto eu já tenho uma jornada com a advocacia de um posicionamento que me afastou de boa parte dos meus possíveis clientes. Uhum. Então, o conselho que eu posso dar é sempre dá tempo de você entrar no mercado, em qualquer área, tá? Mas vamos falar da de pessoa jurídica, advocacia empresarial, advocacia de negócio. E se você ainda não está em área nenhuma, ou se você está querendo entrar nessa área agora, você vai ter muito mais facilidade do que eu. Porque eu, quando vou atingir um novo público hoje, ele não pega um Guilherme com páginas em branco. Ele pega um Guilherme que já advoga para uma outra área que talvez ele tenha rejeição. Imagina que eu sou advogado de uma determinada... Vou dar um exemplo. Eu sou advogado que trabalha especificamente no agronegócio e, ao mesmo tempo, estou tentando entrar numa advocacia que vai advogar para o produtor, que também é PJ hoje. Então, o mercado principal de hold rural não é o financiador de produção. O mercado principal de hold rural é o produtor. E qual é a pessoa que mais engessa o produtor? O financiador de produção. Então, entende que quando você se posiciona para o mercado hoje, você com páginas em branco, você chega muito mais leve no mercado do que quando eu chego. Sim. Quer saber outro ponto que a gente estava falando agora sobre o mercado de mentorias? O meu estilo de vida e a estrutura que eu tenho hoje e a autoridade que eu tenho hoje gera uma presunção no meu cliente de que eu sou caro.
Então, o que faz você vender, o que a gente ensina de mecanismos de ancoragem, o meu produto é caro, eu estou te fazendo barato, não é assim que funciona mais. Então, ele vai ter uma surpresa muito melhor, muito positiva, vivenciando você do que vivenciando comigo. E sobre um ponto que você falou aí, que é algo de que você precisa conhecer o negócio do seu cliente para vender para empresários, eu sou um cara que fala isso. Então, eu não estou dizendo que essa frase está errada. Na entrega, vamos diferenciar as coisas? Uma coisa é a venda, outra coisa é a entrega. Você quer ser o melhor advogado empresarial. Por que o Guilherme é o melhor advogado empresarial hoje na nossa região? Na verdade, sendo bem, tirando aqui a humildade, nós somos uma das principais bancas de advocacia empresarial do Brasil hoje. Ponto. Por que eu sou tão diferenciado no mercado? Porque eu entendo o negócio do meu cliente. Eu não trago para ele uma solução jurídica quando ele recebe uma citação. Não. Eu entrego para ele uma consultoria no modelo de negócio dele, eu entrego oportunidades. Eu sou um investimento para ele, eu não sou um custo. Isso é um ponto. Meu escritório é um investimento. No final do ano eu faço questão de dizer quanto ele ganhou comigo e não quanto ele gastou. Ponto. Agora, isso é na entrega. Na venda, ele não me contratou porque eu sou um advogado que compreende o negócio dele. Ele me contratou porque eu sou um advogado que compreende a dor dele como empresário. Perfeito. Qual é a dor mais latente de todo empreendedor? Se você já virou a sua chave e está empreendendo na advocacia, boa parte dos teus amigos está te chamando de blogueirinho. Boa parte dos teus amigos está dizendo que você não está fazendo certo. A maior dor do empreendedor em qualquer área, inclusive na advocacia, é a solidão. Então, se você consegue ser um bom companheiro para ele, isso é suficiente para você vender. Perfeito. Até porque quem te contrata não é a empresa, é o empresário que está por trás. E eu tenho propriedade aqui para falar porque eu sou um jovem advogado e vendo o Guilherme hoje é uma das maiores referências nesse assunto, e o que tu falou também, Daniel, no sentido de ter essa advocacia de negócio muito além simplesmente de conhecer o negócio do cliente, mas conhecer a pessoa que está por trás, a pessoa física que está por trás daquela PJ, e você se posicionar nesse sentido. Então, Guilherme, eu queria até te perguntar, tu já complementou, mas pode também falar um pouco mais sobre isso, sobre como tu enxerga essa advocacia de negócio, do empresário te enxergar ali como um hub de soluções para ele em todas as áreas. Sim. Esses dias eu tive uma pergunta de um advogado na caixinha de perguntas do Instagram. Toda vez que eu viajo, eu abro caixinha de perguntas, né? E eu achei muito interessante porque ele falou assim, afinal de contas, eu advogo em só uma área ou eu advogo em todas as áreas? Só um instante. Pode falar. Eu tirei print dessa resposta. Tirou o print dessa resposta? Pronto. Gostei. Na verdade, você pode advogar em todas as áreas. O seu escritório ele pode ser full service, isso não é um problema. Agora, a construção da sua autoridade tem que ser numa dor latente de um público específico. Então, por exemplo, o que eu ensino muito lá na mentoria? Eu pego o teu modelo de negócio, olha o nível de mentoria que a gente entrega hoje. A nossa mentoria hoje é uma mentoria de 6 meses, em que eu vou te ajudar a desenvolver o seu modelo de negócio. Quando você entra, você passa por um diagnóstico. Ou seja, você não está ali só para eu ficar com... Não é um divã em que eu vou ficar te dizendo como foi a minha vida e como eu cheguei até aqui. Sim. Não, isso é útil também, porque você aprende com quem já viveu aquela jornada. Mas a gente decidiu desenvolver uma mentoria totalmente diferenciada no mercado. Por quê? Porque eu te dou um diagnóstico, aquele diagnóstico é o teu ponto de partida, não é o meu ponto de partida. Uhum. E a partir desse diagnóstico eu vou te ajudar a desenvolver o seu modelo de negócio para que você tenha uma esteira de produtos voltadas para o seu perfil de cliente e você consiga vender vários tipos de serviço para ele. Você não vai vender para ele uma área de advocacia empresarial. Sim. Eu tenho casos em que... Eu vou dar um exemplo. O maior caso do escritório hoje, ele é uma dissolução de sociedades, é uma discussão de valuation de uma empresa. Check. Isso é normal para um escritório de advocacia. O segundo maior processo do meu escritório é um divórcio de um casal em que os dois são empresários e as empresas são parceiros no mercado. Uhum. Então, eu estou entregando direito de família ali, eu não estou entregando direito empresarial ali. Mas o impacto é direto nas empresas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando veio essa caixa de perguntas, eu falei, vou explicar para você. Você pode trabalhar em todas as áreas. O segredo é você ter uma esteira de produtos a partir de uma persona. Uhum. E é nessa persona que você tem que ser especialista. Sim. Entendeu? O público é mas a entrega é como se fosse full service. Todo mundo quer um full service. Você tem aquele faz tudo que você gosta de chamar só pela confiança. É o cara que ele não é nem encanador nem eletricista, mas ele faz a parte hidráulica e faz a parte elétrica da tua casa. Sim. Então, todo mundo quer essa pessoa de confiança. O meu cliente, ele quer saber que quando ele coloca na minha mão, se eu não fizer, ou se eu não tiver segurança de fazer, eu vou procurar o melhor profissional para atendê-lo. Sim. E aí a objeção já não é preço. O seu cliente, ele não quer mais o mais barato. Uhum. Ele não quer que você faça sem ter conhecimento técnico. Ele quer alguém que possa ir atrás dessa pessoa. Até porque a advocacia em si, em determinadas soluções, é commodity, né? O que a gente entrega
a gente consegue repetir, outros advogados conseguem repetir. Acho que esse valor que tu entrega para o cliente a mais que é o grande diferencial. E aí, assim, nesse cunho, eu queria que tu trouxesse uma visão, que eu acho que tu fala bastante sobre isso, inclusive foi um lançamento que tu fez a respeito de LTV, mas a respeito de construção de esteira de produto. Que a gente tem aqui o Daniel, né, que atua muito com registro de marca, ele criou a empresa Anidos, mas talvez com o intuito também de captar o empresário através do registro de marca para vender outros produtos para ele. Como é que eu, por exemplo, enquanto jovem advogado, a gente consegue construir para o empresarial, que é o que tu domina, uma esteira de produtos que eu possa captar esse cliente final através de uma dor e aí vender outros produtos para ele? Em que rumo eu consigo entregar LTV nesse sentido? Bora lá. Posso usar como exemplo? Pronto. Por favor. Mentoria gratuita agora. Vamos lá. Você precisa de um primeiro produto que faça o seu cliente se relacionar com você. Então, dever de casa para hoje. Qual é o teu primeiro produto que o teu cliente vai se relacionar com você? Porque você precisa criar relação. O segredo do LTV é relação. Onde é que está a maior falha dos advogados hoje em dia? A gente acha que o primeiro produto é o produto mais barato. Não é. Porque se você tiver um primeiro produto de baixíssima objeção, porque ele é muito barato, se ele não gerar relacionamento do seu cliente com o seu escritório, você não vai conseguir vender nada mais para ele, seu escritório vai ficar cheio de coisa, você vai ter um operacional absurdo e isso não vai dar lucro. Primeiro produto, dever de casa. Qual é o produto que eu tenho hoje que tem menor objeção no mercado para a minha autoridade e que vai fazer esse cliente gerar relacionamento comigo? Esse é o teu primeiro produto. Ah, Guilherme, mas esse meu primeiro produto pode ser, sei lá, um produto de 10 mil reais. Será que vai ser fácil eu vender? Você entende que se você vender 2, gerar relacionamento e fizer LTV fácil, é melhor do que você vender 5, não gerar relacionamento e não fazer LTV? Sim. Então, o grande problema é que o seu primeiro produto ele não pode ser o mais barato. Ele não precisa ser o mais barato para ficar correto. Ele tem que ser aquele que gera melhor relacionamento para o seu cliente. E aí, usando o caso do pessoal da Anidos Marcas. Grande case, vocês são extraordinários. Eu admiro muito a construção por conhecê-los desde o dia 01 ali. Obrigado. Mas registro de marca é um produto que gera relacionamento com o cliente? Será que registro de marca é esse cliente? É esse produto de entrada? Ou ele é um produto acessório e não de entrada? Porque o produto de entrada não é para dar dinheiro e nem para vender fácil. O produto de entrada é para gerar relacionamento. Pode até te dar prejuízo, mas se gerar relacionamento vai fazer LTV. O seu lucro vem. Então, por que eu digo isso? Vamos analisar o produto aqui, registro de marca? Registro de marca é um produto que você tem uma grande concorrência no mercado, tem pessoas dentro e fora da advocacia, algumas, como os advogados, estão limitados pelo Código de Ética, outras que não são advogados não estão limitados pelo Código de Ética, então você tem uma concorrência desleal, uma concorrência desproporcional. Isso faz com que o preço fique baixo, na maioria. É um tipo de produto que gera uma experiência extremamente negativa no cliente, porque, infelizmente, aquela revista que é publicada, você não tem como gerar uma experiência positiva para o seu cliente, porque demora, é burocrático e é chato. Por que vai gerar um LTV? Então, eu não acho que o registro de marcas seja um bom produto de entrada. Eu acho que o registro de marcas ele é um produto acessório. Para que serve o registro de marcas? Para você adquirir dados. A empresa que fez o registro de marcas com você, você sabe qual é a dor daquele cliente? Talvez sim, se o seu atendimento for bom. Mas se não for, não é necessário que ele te diga a dor dele, ele está comprando direto. De fato, ele está ali para tirar a pedida, é McDonald's. Ele já chega, ele quer registro de marca. Quanto é? X, está aqui, pá, tô te mandando a documentação. Então, você não gera um atendimento, você não gera informação, você não gera dados. Mas se você utilizar para isso, é um grande funil de informação. E aí, tudo bem, você direciona um tráfego pago, direciona uma comunicação para outras dores, você já tem ali talvez um pixel para poder direcionar um criativo para aquele tipo de... Ok, mas ele não é um bom produto para criar relacionamento. Então, eu não sei como está hoje na Anidos, mas eu tenho certeza que vocês gastam muita energia para gerar relacionamento com esse cliente, porque a natureza dele é chegar como se fosse entrar no drive-thru do McDonald's. Ele já chega ali, eu quero isso, papum, acabou. Às vezes não é nem o dono. Às vezes ele colocou a secretária dele, não, acha aí uma empresa para fazer isso, e a Anidos é grande no mercado, então você precisa gastar muito mais energia. Imagina o meu primeiro produto vou dar um exemplo, tá? Não vou falar do meu escritório ainda, que eu vou falar mais na frente. Mas imagina que você tem um primeiro produto do seu escritório, falar, por exemplo, sobre... Exemplo básico, tá? Que eu acabei de estar fazendo isso com o mentorado e depois eu vou dizer o case para vocês como dá certo. Imagina que o seu produto de entrada seja um dossiê, um banco de modelos para a relação trabalhista.
Seu funcionário falta, como você adverte ele? Seu funcionário não está prestando um bom serviço, como você adverte ele? Seu funcionário vai fazer banco de horas, sabe como colocar a cláusula de banco de horas? Entrega isso por R$ 9,90 na internet. Essa pessoa, ela não vai conseguir executar esse modelo sozinha. Ela vai ter que pedir seu auxílio para preencher esses modelos. Sim. E ali você começa a mapear as dores latentes dele. Ali ele vai falar mal do funcionário, ali ele vai chamar o funcionário de ingrato, ali você vai se relacionar com o seu cliente. Ali nasce o LTV. Então, você entende que o produto de entrada ele tem que estar focado em gerar relacionamento e não especificamente em vender. E não especificamente em dar dinheiro. E aí tem um exemplo que eu já dei em várias palestras que a galera entendeu isso. Quando você vai pescar, você coloca uma isca, certo? Ninguém espera jantar aquela isca. Então, se o teu produto isca é algo que você paga as contas de casa, tá errado. Tá errado. O produto isca é para você perder. Você, quando vai pescar, você pretende jantar aquela isca? Aquela isca é acessório do seu jantar depois? Uhum. Não é. Ela vai ficar, ela vai ser perdida. Você está sacrificando algo. O grande problema é que as pessoas querem viver com o produto isca. E isso faz com que você acabe sendo um escritório que só tem isca. E aí, qual é a dor mais latente dos escritórios que começam no digital hoje e tem resultados? Operacional. Porque você tem um grande funil de entrada, você entendeu um produto que você consegue vender muito e você se apaixona pela venda, pela experiência de vender muito. Só que esse produto não é um produto que gera LTV, não é um produto que gera relacionamento. Esse produto vai fazer com que você tenha um operacional inchado, porque entra muita coisa, e você tem pouco lucro. E aí você não consegue mudar. Quantos advogados vocês conhecem que falam assim, não, eu quero muito pivotar, só que eu não consigo abrir mão do que eu tenho aqui. Sim. E aí você fica eternamente, não sei se é uma jornada que tu também vivenciou agora, mas você fica eternamente naquela, eu não posso sair daqui, mas eu não consigo ter tempo para me dedicar para cá. E aí você fica um tempão nesse gap porque você não consegue perder. Porque a sua isca bota comida na tua casa. Show. Perfeito. Faz muito sentido o que tu falou. Até porque essa estratégia que tu falou de vender o e-book, por mais que seja barato, não é qualquer um lead que clica naquilo. Porque a dor que ele tá sentindo, o MEI não vai sentir, né? Aquele cara que tá no Simples Nacional que tem 2 funcionários não vai sentir, como aquele cara que tem mais funcionários, ele iria clicar e comprar aquele produto. E aí faz total sentido, realmente. Aí a dor realmente cria relacionamento, né? O registro de marca, eu faço também bastante registro de marca. Tô passando também por essa parte do operacional, porque eu desemboquei lá no escritório um tráfego para desbloqueio de conta de Uber 99. Legal. Vem muita demanda, né? A gente consegue fechar muito contrato. O problema é o número de operacional que eu tenho que dedicar a isso, É isso. né? E aí, como é um produto de êxito, na maioria dos casos, então eu tô fechando o contrato, mas eu tenho que parar meu comercial, porque lá o operacional tá cantando. Então, como é que eu vou continuar mantendo essa operação? Além do que, fecha contrato, eu tô comissionando o cara lá do comercial e já não vou ter dinheiro de caixa para fazer esse escritório girar, porque eu dependo lá do êxito. Então, às vezes, um produto, por exemplo, como esse para o empresário que gera relacionamento e gera também uma renda recorrente, né? Uma futura assessoria faz mais sentido. Pra mim, assim, não foi nada dolorido, né? Eu já queria largar a isca mesmo, deixar a isca de mão. É porque, assim, eu fazia advocacia mais, a que a gente chama de advocacia de mais fácil escala, né? Eu atuava no trabalhista, ali, bem topo de funil mesmo. Então, assim, imagina aí um funil, mas um funil grande, porque era reconhecimento de vínculo empregatício. Então vinha muita gente, muito lead, muito atendimento, muito inicial protocolar, muita audiência. E de fato isso inchou o operacional. Chegou um ponto que a gente disse, não, peraí, vamos começar aqui a pensar numa forma de manter o escritório funcionando, de ter lucro e ser feliz também, né? E aí quando essa transição acontece, eu digo muito por propósito de Deus, essa transição sai do cliente PF para o cliente PJ, e eu já venho ali sabendo quais são as principais dores, porque eu advoguei por outro lado do balcão, isso acaba me ajudando muito, né? Esses insights que o Guilherme trouxe aqui sobre produtos que geram relacionamento, nós temos um produto lá no escritório que é voltado para médico, né? Médicos e donos de clínica radiológica, que pouca gente sabe, mas tem um benefício fiscal da equiparação hospitalar. E aí, às vezes, o dono de clínica radiológica, o médico, ele não se sente à vontade, né? Sente receio de fazer a equiparação hospitalar, porque o colega dele já fez e fez mal feito, deu problema e por aí vai. E aí nós criamos um produto lá no escritório chamado de diagnóstico tributário. A gente cobra um valor, né? Por esse produto.
E esse produto nada mais é do que a elaboração de um parecer jurídico e contábil, em parceria com o escritório de contabilidade, para saber se é viável ou não a realização da equiparação hospitalar. Qual é a ideia daquilo? Ali a gente percebe, ali a gente tem dados, porque ele tem que abrir a contabilidade dele pra gente. E aí a ideia de vender por um escritório de advocacia é interessante, porque o contador dele não fica enciumado em fornecer os dados. E aí eu tenho um contador dentro do escritório que me auxilia nisso. E o mais interessante é que se a equiparação hospitalar ela é viável, a gente consegue fazer uma perspectiva de economia. Só que é como o Guilherme falou, o cara ele vai pegar aquele diagnóstico, ele vai ver que vai gerar economia, ele vai ver que vai ser bom para ele vai fazer sentido para ele, e ele vai entregar na mão do contador dele, e o contador dele vai dizer, cara, eu não sei por onde começar isso. E aí ele volta. E aí eu digo, eu sei por onde começar. E aí a gente começa a criar esse relacionamento. Começa a criar, e já teve casos, por exemplo, de clientes que entraram pelo diagnóstico tributário, fecharam a assessoria mensal recorrente, fecharam o registro de marca porque não tinha um registro de marca. E por aí vai. Você entende como eu entendo que a registro de marca você tem que ter acoplado no teu escritório e não ser a finalidade do teu escritório? E às vezes a gente vende até como um bônus. Ó, vamos fechar aqui a assessoria, tu já tem tua marca registrada? Não costumo fazer isso, mas vamos fazer o seguinte, a tua assessoria vai estar incluso do registro de marca, a gente vai te acompanhar do protocolo, se tiver algum tipo de contestação, a gente vai elaborar a contestação e vai até o final. E isso está fazendo total sentido pra gente, né? Lá nós conseguimos despressurizar a cabine depois que saímos dessa advocacia de escala. João, inclusive, era meu gestor de tráfego, eu cansei de ligar para ele e dizer, João, aperta o pause aí que não tá dando não. Tá todo mundo querendo se jogar aqui do prédio. Para tudo. E aí, quando você... E é uma questão assim também muito pessoal, Guilherme. Para mim, hoje, não faz mais sentido eu voltar para essa advocacia ultra mega escalável vendida na internet. Eu virei a chave. Inclusive, a gente já compartilhou muito isso junto, né, João? O meu negócio agora é focar no PJ, é focar no relacionamento. Por mais que não seja algo, e aí já fica o questionamento, escalável, talvez não na mesma medida que um prévio, talvez não na mesma medida que um trabalhista, mas é uma advocacia em que você precisa ter tempo para agregar valor, né? E aí eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira, é possível escalar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, é a pergunta de R$1 milhão. Como o Guilherme Nunes, gestor, CEO do escritório, fecha um contrato e consegue, PJ, empresarial, e consegue delegar isso para a equipe, sem perder aquela perspectiva do empresário de que, tipo assim, eu contratei o Guilherme, mas quem tá me atendendo é o Dr. João. Como é que a gente faz essa transição de cultura? Como é que a gente faz... Como é que tu fazes lá no teu escritório essa venda do Guilherme Group, né? Mas que quem atende o cara lá é o Dr. Daniel. Então, se é possível escalar PJ, se sim, como? Eu preciso saber disso. E eu acho que a nossa audiência também tem interesse em saber disso. E segundo, como é que tu faz essa transição do Guilherme Nunes Group pro empresário entender que ele contratou um escritório de advocacia, não apenas o Guilherme? Vamos lá. Duas respostas que eu acho que uma delas é uma dica. Essa tua ideia do diagnóstico é muito boa. Se você quer escalar, entrega de graça. Entrega de graça, faz uma jornada de propósito. Entendeu? Uma decisão sua para auxiliar o médico. E aí você pode criar uma narrativa dizendo, você se formou em medicina sem saber empreender, você começou a ganhar dinheiro sem saber empreender, você está empreendendo sem saber empreender. E em razão disso, você está enriquecendo os cofres públicos. Todo empreendedor tem como um inimigo comum que você pode se comunicar o tempo inteiro, se conectar o tempo inteiro, o Estado. Então, vamos tirar esse dinheiro deles e colocar no teu bolso? E você faz uma jornada de herói mesmo. Uhum. Eu vim para devolver esse dinheiro pro teu bolso. Perfeito. E entrega o diagnóstico gratuito. Uhum. Tá? Faz uma inteligência artificial para você não ficar louco, mas entrega gratuitamente. Uma das maiores viradas de holding lá do escritório foi o fato de que eu fui o primeiro a ir pro digital, enquanto todo mundo, inclusive mentores, querem ensinar a pessoa a cobrar R$3 mil, R$4 mil para fazer um diagnóstico de holding, eu entrego o diagnóstico gratuitamente. Porque para mim faz sentido eu entregar isso de graça e às vezes eu nem oferto a holding para o cliente, mas eu gerei uma relação de confiança, eu gerei relacionamento. Essa pessoa vai precisar de mim por algum outro motivo. Então, faz isso de graça se você quer escalar. Ou dedica, sei lá, até 30 você faz de graça. Entendeu? Uhum. Mas quer escalar? Entrega isso de graça. Que aí você vai sentir a escala desse teu produto específico. De novo, fala sobre a jornada do médico, não sobre a sua.
Então, é possível escalar. Só que o conceito de escala na PJ é diferente. Para o teu produto, talvez até seja escalável de verdade. Porque hoje você já consegue automatizar isso dessa parte do hospitalar. Eu também faço isso no escritório. Então, é possível escalar e entregar. Mas, por exemplo, planejamento patrimonial, eu já não consigo fazer isso porque cada patrimônio é um patrimônio. Mas eu consigo, por exemplo, escalar holding básica. Aquela holding básica para aquela pessoa que quer ter a holding, mas ainda vai integralizar bens. Ela está começando, ela quer começar de forma organizada. Isso para mim é escalável. Eu consigo entregar barato e muito. Então, é possível escalar sim na PJ, só que você tem que ter muita comunicação com o empreendedor, tá? Você não vai fechar 100 contratos por mês, esquece, mas é melhor, é escala. Eu fecho hoje 5, 6 holdings por mês. Isso é escala, tá? Perfeito. E aí, qual foi a outra pergunta? Que eu já esqueci. A pergunta foi sobre... A primeira foi sobre escalar. E a segunda sobre a dor do empresário que contratou o Guilherme Nunes. E... Quando você falou no começo, eu já anotei aqui, tá? Dá seu número pessoal pro cliente. Tem algo que eu falo muito na mentoria e que é uma dor muito latente do advogado que cobra um pouco mais caro. Tá? O advogado que normalmente é o advogado de empresarial, é o advogado societário, é o advogado tributário. Ele tem muito aquela questão de que o cliente high ticket, ele quer falar com o dono do escritório. Isso é mentira. Tá? A centralização do atendimento, ele é um problema emocional e ele é seu. Ele não é do seu cliente. Guarda essa frase muito... Bota no teto da cama para você acordar e ler isso. A centralização do atendimento, do relacionamento, ele é um problema emocional e ele é seu. Ele não é do seu cliente. Quer ver uma coisa que todo advogado faz? Quem cria grupo aqui de atendimento de cliente? Eu crio grupo de atendimento de cliente. Também. Quase todo advogado empresarial faz isso, né? Fechou um contrato de assessoria, cria um grupinho, coloca lá seus funcionários, vai você e vai o seu cliente e às vezes funcionários dele também. Isso. Pega lá esse grupo de WhatsApp e vê se você não chega lá parecendo o Messias. Tá tendo um debate sobre um caso. Aí você chega lá e fala assim, isso daqui é tal coisa. Fulano faz isso, Beltrano faz isso, Cicrano faz isso. Você chega lá entregando uma bula, delegando, né? Achando que isso é delegar. E aí você se sente o maioral. Não adianta. Se você pudesse confessar para Cristo, ninguém se confessava para o padre. É um fato isso. Então, guarda essa frase. O problema de relacionamento com o seu cliente é emocional e ele é seu, não é do seu cliente. Os meus clientes, eles compreendem que eles não vão ter acesso a mim. Porque eles contrataram um grande escritório. E eles são empresários. Eles entendem que eles não atendem o cliente dele que está lá no guichê. Você entende que ele te olha de igual para igual? Ele vai compreender isso se você mostrar isso? Agora, isso tem que estar na tua comunicação. Se tua comunicação for de autoafirmação, o seu cliente vai falar sempre com você. A sua comunicação tem que ser de validação da sua equipe. Do coordenador do contrato dele. Então, nos meus grupos de WhatsApp, ao invés de eu chegar lá delegando para todo mundo, eu sempre chego como aquele que não sabe de nada. Marca o teu cliente, marca o teu funcionário e fala assim, fulana, como é que tá esse caso dele? Aí a fulana vai e responde em 1 minuto. Você demorou 20 para responder. O ser humano, nosso cérebro, ele é adaptado para aquilo que gasta menos energia. Então, se ele entender que seu time responde mais rápido que você, ele vai reclamar no primeiro mês. No segundo mês, ele já vai falar direto com o seu time. Porque ele quer a resposta rápida. Entendeu? Então, é um problema emocional e normalmente ele é seu, ele não é do seu cliente. E eu digo isso porque eu estou a 3.000 quilômetros do meu operacional, eu atendo no Brasil inteiro e meus clientes brincam que é mais fácil ganhar na Mega Sena do que eu falar rápido com eles. E eu continuo fechando contratos, nada mudou. Perfeito. Eu quero saber onde é que compra a mentoria. Hoje eu não tô com o QR Code aqui, Bota não. na tela. Não vai ter isso aqui não, viu, gente? Não vai ter hoje Vai ter não. pitch hoje. Mas é de fato, é porque a gente não testa. E a advocacia, ela tem muita vaidade. E assim, Guilherme, Sim, demais. só complementando essa tua fala aí, eu fui ensinado assim. Né? Tu falaste de uma questão geracional aí em relação a teu pai. O meu mentor na advocacia, ele vendia muito isso para mim, enquanto estagiário, e fui inclusive sócio dele, e também para o cliente. Então, assim, para mim, naquele momento, dentro daquele ecossistema, dentro daquela ambiência, fazia total sentido, né? Só que aí quando a gente começa a se relacionar com advogados que estão vivendo o mesmo momento que nós estamos vivendo, e aí também aí já é uma outra vertente que a gente já vai trazer aqui para o debate, a questão da ambiência, né? Às vezes tu vai ali para aqueles grupos fechados da faculdade, grupos da OAB, e aí café do fórum. Eu nunca vi um café de fórum para não se reclamar. Toda mesa de café de fórum se reclama. Porque o judiciário tá lento, porque o juiz fulano de tal é difícil de lidar, porque a advocacia tá escassa.
né? Então, assim, a ambiência, ela muda. Tá É uma frase saturado. já é comum, a ambiência muda o jogo. Mas, de fato, quem vive a ambiência sabe do que eu tô falando. Teve um amigo meu, inclusive, que recentemente me procurou e disse assim, cara, eu tô pensando em comprar uma mentoria dessa aí do digital que tu fez, eu vi que, assim, tu mudaste a tua mentalidade. Só que, assim, eu tô em dúvida. Eu falei, cara, compra. Mas não compra, não só pensando no entregável. É bom que tenha um entregável, mas compra pensando no ecossistema que tu vai estar inserido. Porque todo mundo que comprou por uma dor, comprou por conta da venda que foi feita e se integrou àquela dor. Ou porque o comercial está parado, ou porque não tem estrutura operacional montada. Mas a dor é comum. E é muito bacana quando tu encontra alguém que também compartilha a mesma dor contigo, né? E aí, Guilherme, sobre ambiência. Você falou sobre estar no mesmo lugar que meu cliente está, isso aí é fantástico, é fenomenal. Mas aí o que tu teria para dividir conosco a respeito da ambiência? Né? Se faz sentido mudar a ambiência de fato muda o jogo, isso gera até um corte, né? Será que a ambiência muda o jogo? Dá até para gerar um corte no podcast. Qual é a tua percepção a respeito de ambiência? A ambiência, ela fez com que de fato mudasse a tua mentalidade? Como é que foi a mudança do Guilherme, professor de faculdade particular, para a mudança do Guilherme, empreendedor na advocacia e empreendedor em outros ramos? E eu queria que tu trouxesse essa resposta, como é que tu assimilou isso no início, entendeu? Como que tu se inseriu nos primeiros ambientes que de fato moldaram a tua cabeça para como ela era anteriormente, né? Qual foi o primeiro espaço que tu teve aquele primeiro estalo, aquele ponto de flexão para, pô, eu preciso ir para esse próximo espaço aqui para eu mudar? Como a ambiência ela te influenciou nesse sentido? Bom, vamos lá. A ambiência muda o jogo, mudou o meu jogo. Eu consumi diversas mentorias. Você é a média das pessoas que você mais convive, isso é um clichê, mas de fato você é essa média, é natural, a gente muda por osmose, né? Tudo que eu consumi de 2019 para cá transformou a minha advocacia. Eu já era um advogado bem-sucedido, eu já tinha boa condição financeira, mas eu passei por um momento de vida que me fez zerar o jogo. Zerar o jogo de não ter escritório, de não ter onde morar, de não ter carro. Eu tive um momento ali, um ponto de inflexão, como Flávio Augusto fala, né? Eu tive um ponto de inflexão em que ou eu mudava, ou eu ia reconstruir aquilo que eu sabia que não tinha durabilidade nenhuma. Então, eu de fato, ali me vi numa situação em que o que eu podia fazer era consumir ambientes e virar meu jogo. E eu tinha amigos que me incentivaram, mas toda ambiência vai te fazer ser transformado. Então você tem que ter muito cuidado os ambientes que você está. Né? Às vezes, mas dá dinheiro. Tá. Mas se o ambiente não é aquilo que você prega com princípios e valores que você quer ter, você pode não perceber, mas você começou a negociar esses princípios e valores só por se manter ali. Mas eu sei que é difícil. Né? Eu sei que é difícil. Mas foi essa minha jornada de consumir ambientes. Alguns bons, outros ruins, mas a maioria bons, tá? Fez com que eu virasse o jogo. Por causa dos mentores, tive ótimos mentores, mas também porque eu tive ótimos colegas de mentoria. O ambiente criado de pessoas buscando conhecimento, em vez de buscar para pegar... O que eu mais percebi nesses ambientes é que você consegue fazer parcerias. O cara não vai roubar o teu modelo de petição. Ele quer fazer com você. Então, busque ambientes que tenham esse perfil de colaboração. Quando eu montei o ecossistema Advocacia de Alto Valor, o que eu prego ali é um ambiente colaborativo. É muito legal ver como eles fazem parcerias, que é um grupo que não fala muito, só fala o que for de fato eficaz, for gerar resultados. Então, busque esse tipo de ambiente. Saia daqueles que não são assim, né? Mas muda o jogo. Mudou o meu jogo. Eu tive que me recolocar no mercado. Isso fez com que eu perdesse também. Então, você não vai crescer sem estar disposto à perda. É natural. É natural você perder para crescer. E, cara, quer uma dica de ouro? Sai da tua bolha. Sai do teu ambiente mesmo. Assim, mas tem uma mentoria que é mais fácil para mim porque é aqui na minha cidade. Faz uma mentoria porque é mais fácil para mim porque é online. Faz uma mentoria. Se você está escolhendo o ambiente que vai te transformar de forma acomodada, você não vai ser transformado porque você está acomodado. Você precisa, para você assumir sua vulnerabilidade, o maior problema hoje dos ambientes, de quem não consegue ser transformado e acaba saindo falando mal, é a hipocrisia. A pessoa que não está disposta a fazer autoavaliação, ela não vai se desenvolver. Então, não adianta você chegar nessas mentorias e se conectar só com as pessoas que fazem a mesma besteira que você. Você tem que consumir aquilo. Então, o primeiro passo é você fazer uma autoavaliação. Chegou nesse ambiente novo, o que eu preciso ser transformado? Se o que eu preciso aprender é a prospectar no digital, porque eu não prospecto no digital, eu vou olhar ali dentro quem também está buscando isso
e eu vou consumir, a gente vai buscar junto. Então, se colocar, busca os ambientes que são, assim, top 1 mesmo, gasta um pouco mais de dinheiro naquilo que, de fato, você precisa ser transformado. Porque senão você tá só mudando de roda de amigos. Você não resolve. Em vários ambientes que eu passei, tem aquela reclamação de sempre. Ah, mas eu continuo fazendo o mesmo tanto. Ah, mas eu não consegui ter os resultados. Mas eu fiz novos amigos. Não vale a pena. Sim. Seus novos resultados virão com novos amigos. Isso aí é um combo. Então, busca os ambientes que de fato te transformam. Não negocie seus princípios e valores em qualquer um que você esteja. E o principal, faça uma autoavaliação para você saber o que você precisa desenvolver ali. Eu fiz parte de diversos ambientes e todos me transformaram. Mas eu sempre fui um cara que admite suas próprias vulnerabilidades. Eu admito isso no palco quando estou palestrando. Então, faz essa autoavaliação e busque ambientes que vão te transformar naquilo que você realmente precisa ser transformado. E aí, cara, não tem como. O resultado vem. Agora, esteja disposto às perdas. Entendeu? Entendi. Vamos pegar, então, aquele advogado, o jovem advogado empresarial, tá? Que quer se posicionar. O cara acabou de pegar a OAB, tem um certo conhecimento para lidar com o empresário. Qual o primeiro ambiente que ele tem que acessar? Advocacia de alto valor, tô brincando. Vamos lá. Primeira coisa que ele tem que fazer. Quem tá começando hoje, tá? Busca a Associação de Jovens Empresários da tua cidade. Começa a ir para lá. Infelizmente, algumas têm muito mais autônomo do que empresário ali, né? Acaba juntando muita gente querendo achar valor, mas poucas pessoas gerando valor. Mas, como eu falei, o ambiente que você tá, descobre aquilo que você precisa desenvolver e busca a solução ali. Você não precisa ser amigo de todo mundo, mas seja intencional. Intencional não é interesseiro, intencional. Então, busca a Associação de Jovens Empresários, microgrupos de empresários da tua cidade, se afilia a eles. Tem uma dica que a gente deu para uma advogada que não conseguia sair da área de família para ir para empresarial, que eu falei assim, você já tem CNPJ? Ela não. Falei, abre bem aí na internet, você consegue abrir um CNPJ, um EIRELI. Ah, mas qual atividade fim eu coloco? Qualquer um, eu só quero que você tenha um CNPJ. Qualquer uma, não precisa ser nem sua história de advocacia, coloca qualquer uma, você só precisa escrever. Aí busca as associações e grupos de empresários da tua cidade. Começa a frequentar esses lugares e gera valor ali. Faz o seguinte, eu faço muito isso, ó, vou para os lugares, vejo o que os empresários estão falando, eu vou anotando as dores. E depois eu começo a falar sobre essas dores nas mesas que eu tiver. Então, vai para captar informações que você não tem ainda e se posicionar em cima dessas informações. A maior fonte de dados que você tem é seu cliente que vai te dar. Às vezes você fica lá refletindo, cara, o que eu posso falar para me conectar com o empresário? O que eu posso falar para me conectar com o empresário? Senta numa mesa com os empresários, ao invés de você ficar tomando cerveja e falando besteira, fica ouvindo o que eles estão falando e anotando. Então, Associação de Jovens Empresários, microgrupos de empresários locais, vai lá, é muito barato, gente. Vocês têm noção que às vezes a Associação de Jovens Empresários da sua cidade, do seu estado, custa 50, 60 reais por mês? R$70 aqui. 70 reais por mês? Só um comentário a respeito disso, Gui. Eu me filiei à AGE, né, Associação dos Jovens Empresários aqui do Maranhão, e por estar afiliado à AGE, por ter integrado esse movimento, conheci pessoas, comecei a me relacionar com pessoas, por exemplo, participei agora em agosto, estive no Rio, e eu participei do encontro nacional das associações de jovens empresários, e aí eu pude me relacionar com empresários do Brasil inteiro. Inclusive, a abertura do evento foi no Cristo Redentor à noite. Então, assim, isso também contribuiu muito para essa saída PF-PJ, né? Deus, ele foi ali organizando o caminho, pavimentando o caminho para que eu pudesse caminhar, para que eu pudesse começar a me conectar com pessoas, e essas pessoas pudessem me conectar com ambientes, e esses ambientes começaram a mudar meu jogo. E aí o investimento, o ROI é altíssimo, né? Porque você investe R$70 e aí você tem ali no seu funil de vendas diversos empresários, você tem ali empresários do Brasil todo, em que você pode compartilhar dores, pode entender as dores que eles têm também, né? Então, assim, isso pra mim, eu sou alguém que valida isso que o Guilherme tá falando, né? Mudou completamente, assim, a perspectiva do escritório em relação a como captar clientes e como me relacionar com pessoas, né? Foi assim... Você depois, na sua próxima jornada, você vai consumir ecossistemas de empresários ainda mais caros, e eu costumo dizer o seguinte, esses ambientes de empresários, de empreendedores, na verdade, ambientes que eu digo ecossistemas, inclusive de advogados também, de mentorias, vai ser caro. Quanto melhor for o ambiente, mais caro vai ser. Quanto mais caro for, melhor você precisa estar posicionado. Então não adianta você agora pegar e pedir um empréstimo para poder entrar no maior ecossistema, porque você ainda não conecta com aquele público, então não adianta, você tá ali, enfim, sem nenhum sentido. Você vai adaptando isso. Vai custar caro, mas eu não conheço ninguém que se arrependeu. Eu nunca vi ninguém... Cara, não valeu a pena. Entendeu? Se você estiver bem posicionado, for condizente
com aquilo que você é, porque não adianta você não pegar dinheiro dos teus pais para fazer algo, não adianta. Você não vai se conectar. Pessoas se conectam com pessoas, não com o ambiente em si. Então, a ideia da AGE é um primeiro passo, como você falou para o jovem advogado, Sim. é um ótimo primeiro passo, é muito barato. Só que aí você vai conversar com esse mesmo jovem advogado que reclama, ele gasta 5 mil para ir pro Carnaval de Salvador, mas ele não quer estar nesse ambiente. Isso. Sim. Entendeu? Eu posso até dar o exemplo. Em 2023, quando a gente começou ali a Nidos, a gente, cara, investiu pesado em comunidades de empresários e eventos. Principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba ali, esse centro, né? E, cara, ROI infinito, porque, pô, tu tá num local e que vai, somente pelo local, pelo ambiente, isso vai te levar a um novo nível, tu vai aprender, porque a gente tá ali numa comunidade que são de empresários. Então, como o Guilherme bem disse, tu tá conversando com o empresário, naturalmente ele vai falar da dor dele. E isso tu pode agregar para outros empresários depois. E sempre volta, sempre volta. Inclusive aí fica de dica pro jovem empresário, pro jovem advogado, que é você também não se limitar a grupos daqui, né? Você buscar fora. E eu queria até aproveitar e te perguntar, Guilherme, como foi essa tua mudança, sair daqui do Maranhão para o Rio de Janeiro, o que te levou a tomar essa decisão estratégica, né? E o que tu percebeu de diferente nesse movimento? Nossa, muita coisa. Vamos lá. Meu escritório no Maranhão, ele ainda é a principal base operacional, mas eu comecei a perceber que aqui no Maranhão eu tinha um teto que para mim ainda era baixo. Então eu comecei a ver que a jornada do advogado aqui é ele se tornar um bom advogado, um grande advogado reconhecido aqui, mas o que eu estava vivendo lá fora, exatamente por sair da bolha, consumir esses outros ambientes, eu via que era muito pequeno. Então eu comecei a ter uma necessidade. Aí eu comecei a me posicionar. Esse meu posicionamento fez com que eu fechasse clientes no Brasil inteiro. E eu comecei a ter uma necessidade de viajar até esses clientes. E aí, quando eu comecei a viajar até esses clientes, até a malha aérea do Maranhão me atrapalhava. Era muito difícil, muito custoso. Eu acabava passando 30, 40 dias fora de casa. Então, eu vi que eu precisava me colocar mais centralizado no Brasil em razão da necessidade que veio. Então, a minha saída do Maranhão, ela foi uma decisão pessoal. Eu queria, como profissional, mas também como homem, buscar outro nível de cultura, outro nível de empreendedorismo, outro nível de acesso. E aí isso fez com que eu saísse. Eu poderia sair e ficar indo e voltando? Poderia, mas eu entendi que no conforto ninguém cresce, então eu precisava gerar essa desacomodação. Tanto que eu tinha mais clientes em São Paulo, Minas Gerais, do que no Rio de Janeiro. Mas eu sempre quis morar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é lindo, então eu falei, eu quero morar no Rio de Janeiro. Mas profissionalmente não fazia sentido naquele momento. Mas eu sabia que se eu me colocasse naquela posição de desconforto, eu ia fazer acontecer, e assim aconteceu. As principais mudanças que eu percebi entre o Maranhão e o Rio de Janeiro, no Maranhão eu já era conhecido, né? Mas a gente tem uma cultura um pouco diferente de remuneração. Eu acho que fora do Maranhão, e aí eu digo isso de forma muito clara, tá? Não é de forma pejorativa. É porque eu entendi que os estados que têm mais empreendedorismo, o dinheiro gira mais fácil. O empreendedor, ele naturaliza pagar. Ele naturaliza pagar bem, porque ele quer ganhar bem. Então, o dinheiro girar faz com que todo mundo se pague melhor. Então, o que eu percebi, enquanto aqui no Maranhão você ainda tem uma cultura de monopolização da riqueza, que isso é nacional, mas aqui no Maranhão é muito mais, eu entendi que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o sul do país também, você começa... E aqui no Nordeste você tem ali... O Ceará é um grande exemplo, em que o empreendedor ele faz a riqueza girar. Então, eu senti que essa cultura é um pouco diferente. E aí, o que eu posso dizer para você que está iniciando na área do empresarial, em ambientes como o do Maranhão, é mais fácil você se posicionar, porque existem micronichos de riqueza. Quando você vai para outras bolhas, você tem macronichos de riqueza, então você consegue não precisar ser tão hiper especialista. Então, o que eu percebo aqui no Maranhão? Se você advoga para um cliente, o cliente quer que você seja só dele. Entendeu? Então, você acaba ficando muito dependente, né? Quantos escritórios a gente conhece aí que tem um grande contrato, quando perde o grande contrato, aquele grande contrato sustentava toda a operação. Sim. Então, lá você consegue ter um macro mercado, sabe? Sim. Gira mais riqueza. Então, eu prego esse posicionamento mais genérico, né? No sentido de que eu sou especialista em empreendedores. E quando eu estava aqui no Maranhão, eu já me colocava, por exemplo, como o cara que se posicionava para o empreendedor do agronegócio. Entendeu? O cara que se posicionava para o empreendedor da construção civil. Então, eu sinto que aqui você tem mais micro
mercados onde a riqueza gira, enquanto quando você sai do Maranhão, você descobre um macro mercado. Então, eu acho que é uma jornada natural. Você fica grande onde você está e decide ficar grande no próximo patamar, entendeu? Eu não sei se acontece contigo ou aconteceu, mas como eu trabalho muito com campanhas nacionais, né? O 98 ele ainda me prejudica, assim, né? Quando o cliente ele vê o 98, ele logo pergunta da onde que eu sou, se eu realmente posso fazer um atendimento a nível nacional. E eu nem falo só do empresarial, mas também o CPF, ele questiona muito isso. Aí o que que eu fiz, né, nesse caso? Não é nenhuma irregularidade, mas minha irmã tem locação em Brasília, né? E aí volta e meia eu vou em Brasília e abri um número lá. Aí quando eu vou fazer campanha de tráfego pago, eu vinculo o WhatsApp Business de Brasília, só que claro, ele tá comigo aqui, né? E aí isso coíbe um pouco mais esse preconceito em relação ao 98. Acontecia contigo isso, algo assim? Não. Demais, eu postei um vídeo uma época dizendo que eu ia ser cancelado por isso, mas o 98 pega muito mal. Mas não é porque a gente tem que... O que define se tua comunicação tá certa é o interlocutor. Então não é que eu concorde com isso. É o fato, estrategicamente não é bom. Sim. Mas eu acho que é muito de estudo de cultura de compra. Por exemplo, no Rio de Janeiro eu sinto que eu ser de fora é bom. Em São Paulo eu sinto que eu ser de fora é ruim. Sim. Então, você tem que estudar ali o micronicho em que você quer se comunicar para entender como ele se comunica melhor com você. Então, vou dar um exemplo. O próprio maranhense, quando ele quer buscar um profissional hype do mercado, ele vai buscar em Fortaleza. Eu descobri isso quando eu comecei a me posicionar para a holding. A gente tinha 3, 4 bons escritórios aqui de planejamento patrimonial e o cliente ia lá e fechava pagando 10 vezes o preço do que pagaria aqui, mas ele fechava em Fortaleza. Então, isso me mostrou o seguinte, o empreendedor, ele compra de quem tem cultura empreendedora. Então, como a gente tem aquela referência de que o Ceará é mais empreendedor, né? E de fato, no Nordeste, o Ceará talvez seja o estado de maior veia empreendedora, o nosso cliente empreendedor aqui do Maranhão contrata lá para fazer esses serviços específicos. Mas o cliente de assessoria, ele quer ter aqui, porque ele quer ter esse cliente, esse cara mais aqui próximo dele. Então, você tem que estudar. Existe um perfil. Qual é o problema que acontece hoje? O advogado joga isso na mão do gestor de tráfego, joga isso na mão da empresa de marketing e esquece que quem tem que fazer esse estudo é ele. Sim. Esse conhecimento estratégico é dele. Então, tá todo mundo insatisfeito com a empresa que faz o teu tráfego pago. Todo mundo tá insatisfeito. Por quê? Porque ele fica esperando que você faça esse raciocínio, você, dono da empresa. Então, cada produto tem um nível de cultura de compra. Cada público tem um tipo de cultura de compra. E se você entende como isso funciona, você vai se comunicar para esse público e talvez o 98 não seja um problema. Entendeu? Entendi. Mas quando você faz campanha nacional, campanha genérica, esquece. O 98 é um problema. Ao mesmo tempo que de alguns tempos para cá, o 11 tá virando porque acham que é golpe. Então, você precisa estar ali, ó. Eu prefiro você colocar em Brasília, por exemplo, do que você colocar um 011. Sim. Entendeu? Porque você tem que entender o nível de cultura de compra do teu cliente. Então, às vezes a pessoa vai lá e, não, vou botar um 011 porque 011 é São Paulo. Não, São Paulo é extraordinário. Mas será que no tráfego pago o 011 é bom? Se 99% das tentativas de golpe vem do 011? Sim. Então, a gente fica pensando com a nossa cabeça e esquece que a gente não vai se comprar. Então, você precisa pensar com a cabeça do cliente. E isso é muito difícil. Sim. Isso é uma jornada de humildade. Sim. Às vezes eu quero falar sobre uma coisa, mas se eu entendo que não é o que eu quero, é o que o cliente quer, eu tenho que tirar o meu da reta. Não é o meu que define, é o meu cliente que define. Então, eu acredito sim que o 98 seja um problema quando você vai para campanhas nacionais, principalmente no leilão da internet, porque a pessoa que está lá, ela tem a opção de contratar alguém que está lá no estado dela e alguém que não está. Então, quer fazer uma coisa legal? Pega um número de cada estado e faz o tráfego com cada DDD. Pô. Então, assim, entende? E aí você já começa o criativo falando, você vai contratar de alguém que não está próximo de você? E aí você vence o leilão. Bota entendeu? Brasília em cima, assim, DF. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tudo é estratégia. Sim. Tudo é estratégia. Quando eu rodo no Rio de Janeiro, eu não rodo com o meu número 21. Porque eu já entendi que a cultura de compra lá não é de contratar carioca. Então, estuda o teu cliente, define o teu cliente. Mas eu vivi essa jornada também e eu também tirei o 98. Perfeito, perfeito. E publicidade, Guilherme, como é que entrou na tua advocacia o marketing digital? Queria também entender tua noção sobre o quanto o advogado ele precisa, né, ter noção de vendas, porque hoje tá aí desenfreados os golpes de advogado, o cliente paga para o golpista, mas não paga para o advogado, né? O golpista vende melhor do que o próprio advogado. Então, como é que surgiu essa questão do marketing digital? Foi de fato uma virada para tua advocacia? Como é que tu enxerga hoje essa realidade?
Foi uma virada. Eu tinha um grande amigo que depois se tornou sócio na escola de advogados, que foi o Ângelo. O Ângelo que me apresentou esse mundo. Ele foi lá no meu escritório, ele elogiar que eu era um bom comunicador, tinha um bom posicionamento. Eu tenho até hoje a primeira entrevista que ele foi fazer comigo lá no meu escritório. Eu sempre tive uma boa visão de mercado, de modelo de negócio, mas eu não tinha a veia do marketing. Então, quando foi apresentado para mim, eu rejeitei muito no começo, transferia a responsabilidade, contratava empresa de marketing, botava para rodar, mas a partir do momento em que eu precisei, e eu acho que é isso que os advogados hoje têm que entender, hoje é uma necessidade. Eu consegui viver essa transição. Hoje já não existe transição. Se você é do offline, você já está perdendo o jogo. Então, eu tive que consumir muito conteúdo sobre isso, aprender muito sobre isso. Então, o que eu posso dizer? Primeiro que hoje, posicionamento digital, marketing, tráfego pago, produção de conteúdo, Instagram, LinkedIn, todas essas plataformas, isso é parte da sua obrigação como dono do seu escritório. Produzir conteúdo é isso trabalho. Isso é função... É engraçado. As pessoas falam, dá trabalho produzir conteúdo. Não, produzir conteúdo é o trabalho hoje. Então, você precisa ser disciplinado para isso. Então, primeiro, faça. Tem que fazer. Isso é uma obrigação. Segundo, estude. Então, eu vejo que são esses dois problemas que a gente tem hoje. É o fato de que muita gente não faz. E quem faz, deixa na mão da empresa fazer. Sim. Da empresa de marketing. Então, eu acho que a empresa de marketing é igual ao seu escritório. Você tem funcionários, não tem? Pronto. Você sabe fazer. Senão você não conseguiria ter funcionários fazendo. Sim, até para cobrar. Até para cobrar direito. Então, basicamente, é isso que eu penso em relação a marketing. Ele é um braço do teu escritório e você precisa ser quem mais entende disso. Entendeu? Então, hoje, estrategicamente, até porque eu ensino isso para todos os meus mentorados, estrategicamente eu sou melhor que qualquer empresa de marketing para o meu negócio. Sim. Porque é o meu negócio, não é o negócio dela. O negócio dela é marketing. E a empresa de marketing, ela é para debater comigo tecnicamente, trazer conhecimento técnico que eu não tenha, trazer experiência que eu não tenha de outros escritórios, e ela é uma boa executora da estratégia. Ponto. Então, primeira coisa, tenha. Se você não tem, você já está perdendo o jogo. Segunda coisa, não deixe de estudar porque você tem. Comece a estudar para ter melhores resultados. Maravilha. E teu escritório hoje, como é que ele funciona? Eu vejo que tu tem um group, né, que acho que é o SIS, group, e tem o GN Group. Como é que funciona, na verdade, esse grupo de empresas, né, dentro da tua atuação para tu entregar esse serviço jurídico? São várias empresas para cada serviço ou é o escritório que abraça tudo isso? Vamos lá. O GN Group, ele é um grupo de empresas, é um hub de negócios que visa atender o empreendedor em todas as suas necessidades. Então, a gente tem gestão de patrimônio, a gente tem gestão de pessoas, a gente tem, dentro desse mesmo grupo empresarial, a gente tem call center para cobrança, a gente tem call center para venda e a gente tem também assessoria jurídica. Então, a gente entrega para o empreendedor um hub de empresas que vão atender todas as necessidades dele na jornada de empreender. Sim. Algumas coisas ele usa, outras não. Mas ele tem ali acesso a tudo isso. E as empresas hoje, elas funcionam, em especial, Maranhão atendendo o Nordeste, Norte e Nordeste, e o Rio de Janeiro atendendo o Sul e Sudeste. A gente tem uma assessoria jurídica totalmente especializada, mais voltada para o empreendedor hoje, em ascensão. Então, a gente desenha muito para aquele empreendedor que está na jornada de crescimento. Então, ele sente que ali ele tem um parceiro nessa jornada. E a gente tem um setor que foi o grande diferencial do nosso escritório. É um setor de estudo de oportunidades. Então, a gente manda para o cliente e tem o hábito de buscar para esse cliente oportunidades para ele no mercado. Que legal. Então, assim, eu mando para o cliente, olha, você está sabendo que está tendo uma feira de construção civil em Santa Catarina e que lá a gente tem tais e tais e tais oportunidades que vão engrandecer no teu negócio, vai aumentar a tua margem de lucro? Legal, eu já consegui os ingressos, estou te mandando aí. Então, a gente consegue ser esse conselheiro, inclusive, naquilo que ele tem que pensar sozinho, que é como fazer o negócio dele dar mais dinheiro. Perfeito. Entendeu? Então, tu entrega diversas soluções ali para o empresário em diversas dores dele. Tem um grupo estúdio, né, que faz, não sei se faz algo semelhante, porque ele entrega outros serviços, além do que esses, né, que tu entrega, mas também que cresceu bastante, né, o João Kepler, inclusive, investiu pesado nesse grupo. Guilherme, agora talvez encaminhando para essa parte do mentor, a advocacia a gente já entendeu um pouco, eu sei que tem muita coisa ainda para a gente entender. Dá para fazer uns 4 episódios. Mas essa parte de mentoria, como que tu ingressou, na verdade, educacional, no fim das contas, né?
como iniciou para ti ensinar o advogado? Foi com a escola de advogados ou tu já tinha uma mentoria antes disso? E aí depois eu queria que tu falasse um pouco desse teu lançamento que tu vai fazer agora, tá? Tá. O Guilherme, ele como mentor sempre existiu, né? Eu sempre gostei muito de debater, de ensinar, de apresentar. Meu pai e minha mãe são professores, então eu sempre tive essa convivência com essa jornada de gerar conhecimento e entregar conhecimento. Sim. Assim que eu me formei, com menos de 6 meses, eu virei professor universitário. Então, eu comecei a dar aula muito cedo, então eu vivi todas aquelas dores do professor muito novo, de não saber controlar a turma, de não saber se posicionar ainda. Então, Era de empresarial? não, na época eu comecei com direito do consumidor. E então depois fui para prática, então eu fui professor universitário, me apaixonei por dar aula, me apaixonei por ver a transformação dos alunos que de fato queriam se dedicar, aprendi muito sobre postura de professor, sobre como passar conteúdo. Mas eu queria gerar um perfil de conhecimento que não fosse tão engessado quanto é o modelo acadêmico, né? E foi aí que eu descobri a escola de advogados e comecei a produzir conteúdo. Ali eu me tornei mentor de advogados, com os primeiros produtos nossos. Lá no começo do digital, ali em 2018, a gente estava começando com Bem isso. no começo mesmo. 17, 18. Ainda tenho esse drive da época em que a gente desenhou o produto da escola de advogados. Muita coisa foi executada depois, mas a gente pensava naquela época. E esse Guilherme Mentor, ele sempre existiu. Com a jornada de consumir mentorias, eu fui entendendo que era muito mais do que passar com esse conteúdo. Acho que eu fui mais transformado nas mentorias em que eu consumi como homem do que especificamente como advogado. Então, isso fez com que eu entendesse que tinha um propósito muito legal na mentoria. Sim. E aí, quando eu tive a necessidade de mudar de ambiente novamente, essa necessidade ela é cíclica. Se você está muito tempo no mesmo ambiente, tem uma coisa errada com você. Eu vi a necessidade de mudar de ambiente e eu disse, cara, eu consumi de tantos ambientes, eu sei o que dá certo e o que dá errado, eu sei o que transforma e o que não transforma, eu sei o que de fato é entrega e o que é só escravizar o mentorado para comprar de novo. Eu quero montar um ambiente que seja de mais liberdade. E aí eu decidi montar o ecossistema Advocacia de Alto Valor. É um ecossistema em que não há messias, não há herói, é colaborativo. Eu entrego muito das minhas vulnerabilidades e experiências ali. Eu dou a oportunidade do meu mentorado também ser um gerador de valor. Então, eu decidi criar esse ecossistema em razão disso. Eu poderia criar só uma mentoria e lançar a mentoria. Só que eu decidi criar um ecossistema porque eu entendi que o ecossistema é onde o conhecimento da mentoria se torna transformador de verdade. E eu participei de ecossistemas extraordinários. Então, eu decidi criar um ecossistema em que o seu mentor ou o dono desse ecossistema, ele não precisa daquilo para viver. Eu sou advogado e eu vou continuar sendo advogado. E eu brinco, né? A agenda da advocacia não muda. Então, a Advocacia de Alto Valor é um ecossistema de advogados, de empreendedores da área jurídica. Então, nós temos donos de empresa de marketing jurídico lá, nós temos outros empresários lá. Mas ele é um ecossistema em que eu vou te ajudar a desenvolver o seu modelo de negócio. Eu descobri que o que eu podia entregar de mais transformador para o meu mentorado era ajudar ele a desenvolver o modelo de negócio dele. Pega na mão dele mesmo. Aí lá são 6 meses de mentoria para a gente poder, de fato, te dizer onde você está, o que você precisa fazer e aonde você pode chegar. E te ajudar nesse caminho, dividindo experiências. Eu não sou o dono da verdade, muito pelo contrário. Eu acho que o debate, ele engrandece. Tem uma coisa que eu faço questão de trazer aqui para vocês. O conceito de mastermind, de mente mestra, ele é formado por várias mentes. Não sou eu que estou dizendo isso, é Napoleão Hill. Só que a gente está num mundo do digital em que as pessoas dão o nome de mastermind para uma geração de valor que vai só num caminho. Sim. E eu acho que você tem que dividir isso. Então, no ecossistema de advocacia de alto valor, eu preferi ter um ambiente muito mais colaborativo. Nós temos os founders, são pessoas que são mentores também, são fundadores desse ecossistema e lá a gente compartilha conhecimento. E você tá nesse ambiente que tem tanta gente boa compartilhando conhecimento entre eles, é transformador demais e tem sido muito gratificante. A gente fez o primeiro lançamento da turma 1 ali, são os fundadores desse ecossistema. Estamos caminhando agora para abrir carrinho de novo agora no final do ano, com o nosso primeiro evento presencial. Então vai ser um momento de validação disso que foi criado. E estou muito empolgado. Tá sendo muito bom, não só para mim como mentor, mas eu sou o principal usuário do meu ecossistema. Legal. Eu sou transformado ali todos os dias. E já tem data para sair a abertura do produto? A gente vai fazer um lançamento agora no começo de dezembro, Sim. né? De novo da mentoria. As aulas vão começar somente em janeiro.
Uhum. E a gente vai ter o nosso primeiro evento presencial, que vai ser dia 27 e 28 de novembro. Evento do ecossistema, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E a gente, no dia 29, vai ter o primeiro encontro do nosso clube de negócios, que já é um passo a mais. É um ambiente ali, de fato, de empreendedores já. Que vai ser no dia 29 de novembro. Então, 27, 28 e 29 eu vou estar no Rio de Janeiro, 27 e 28 com o evento presencial. E dia 29 o encontro do clube de negócios vai ser o primeiro ali, onde a gente vai, de fato, entregar as cadeiras do clube que já estão ocupadas. E, cara, muito legal poder estar transformando a vida de tantos advogados com princípios e valores muito claros e, principalmente, falando sobre advocacia sem abandonar a advocacia. Eu acho que esse é o ponto. A gente não adianta eu te ensinar a empreender na advocacia se eu abandonei aquilo que me transformou em expert. Então, o fato de eu continuar crescendo no meu escritório, de eu continuar desafiando o meu escritório, a gente faz oficinas na mentoria em que eu mostro como eu estou desenvolvendo minha esteira de produtos. Legal. Entendeu? A gente vai ter agora a gente vai ter um encontro que eu chamo de oficina advocacia de alto valor. Nessa oficina não é uma aula. A gente vai pegar as áreas de cada um, os escritórios de cada um, e eu vou pegar o que eu estou fazendo no meu escritório e vou fazer no teu. E você vai sair dali com a sua primeira esteira de produtos. Então, eu acho que esse nível de comprometimento de um mentor que é advogado, não abandona a advocacia, é o principal valor hoje do nosso ecossistema. Show demais, cara. E para você que é advogado, nosso público, né, Guilherme? Ele é basicamente advogado. A gente vai deixar o Guilherme não vai deixar o QR Code, mas a gente vai deixar para vocês. No final do podcast eu vou colocar o QR Code do link. Vai estar também nos comentários aí para vocês acessarem, tá? Já tá aberto, né? O evento presencial. Já tá aberto, já tá aberto. Perfeito. Queria não encaminhar necessariamente para o final, mas fechar ali as 10 perguntas aptas. Vocês querem perguntar mais alguma coisa para ele? Estão satisfeitos? Tudo certo. Mentoria tá dada, né? Eu tô perguntando aqui pro comercial dele aqui da mentoria. Já. Tá. Guilherme, agora a gente vai entrar aqui num bate-bola um pouco rápido, né? Deixa eu fazer umas perguntas, tu pode responder com uma palavra ou desenvolver um pouco mais, tá? O que a faculdade não ensina sobre advocacia? Ela não ensina quase nada, né? A faculdade ela não te ensina a vender. Então, você entra no mercado sem saber como se vender e essa é a principal dor do jovem advogado, da pessoa que começa. A faculdade ela não te ensina a entregar a advocacia, porque não é sobre o conhecimento técnico, é sobre estratégia processual, tem muito mais. E a faculdade não te ensina a ter ambientes de valor, infelizmente. Então, a faculdade, de fato, ela te prepara para ser um técnico. Você precisa sair da faculdade ou ainda durante a faculdade começar a consumir aquilo que vai te formar como advogado. Então, acho que o primeiro passo para isso talvez seja até, se você quer ser advogado, faz um estágio em um escritório de advocacia. Eu acho que o estágio em um escritório de advocacia é muito importante. Não priorize a remuneração, priorize a experiência que você vai ter. E hoje em dia tem tanto conhecimento disponível que eu acho que você vai se formar ou acabou de se formar, já busca um ambiente de advogados empreendedores. Você não vai precisar pagar muito caro, porque, como eu te falei, você tem que estar nivelado. Então não adianta você ser. Você não pode ser o mais inteligente da mesa, mas você também não pode ser o pior da mesa. Sim. Então você precisa estar mais ou menos nivelado para poder ser transformado, porque senão você não consegue se relacionar. Então, busca os primeiros ambientes de advogados empreendedores da sua cidade ou do digital. Mas hoje você tem acesso muito barato a isso. Então, dica básica: tá estagiando? Prioriza estagiar em escritório de advocacia. Prioriza estagiar em escritório de advocacia e empreendedores e prioriza pela experiência e não pela remuneração. E a outra dica básica: consuma esses conteúdos dos mentores na internet. Não existe nada que não vai te transformar. Ele pode até não ser tudo aquilo que ele fala, mas alguma coisa que ele falar, se você tiver com a energia certa, vai transformar. Show demais. Concordo plenamente com tudo que tu falou. Para mim foi fundamental, tá? Participar desse, acho que justamente também, embora seja advogado, por eu ter uma agência há muito cedo, né, 6 anos já de agência, eu sempre tive conectado com essas grandes mentes, né, que já estão no mercado há bastante tempo, já consomem esse tipo de conteúdo. Segunda pergunta: o que é a mentalidade de uma advocacia empreendedora? Eu acho que a mentalidade de uma advocacia empreendedora é a mentalidade do advogado que entendeu que a advocacia é um produto, né? É aquela pegada de você entender que a advocacia é aquela advocacia arcaica, em que você faz... Não, o advogado empreendedor, ele olha a advocacia dele como um produto, como uma mercadoria, e ele consegue desenhar um produto de qualidade, mas que seja escalável, que seja vendável. Ele começa a ter um raciocínio de dono da advocacia dele, e não de escravo da advocacia dele. Sim. A maioria dos advogados, eles montam um escritório para ser CLT do seu próprio escritório. Então, eu acho que a mentalidade do advogado empreendedor é ele entender que aquilo ali é para dar liberdade e lucro.
Sim. Então, ele precisa buscar isso. Então, eu acho que seria a principal, o âmago ali de você ter uma mentalidade correta, é eu entender que isso aqui é um negócio. Sim. Guilherme, a gente estava até ali antes de tu chegar, falando inclusive sobre isso, né? Que existe uma diferença entre o advogado autônomo e o dono de escritório de advocacia, né? O advogado autônomo é justamente isso que tu falou. Ele é CLT dele mesmo. Então, assim, eu sou meu chefe, eu faço meu horário, mas assim, ele faz o horário dele chegando às 7 da manhã, saindo meia-noite do escritório, né? E o dono de escritório de advocacia tem justamente essa mudança de mentalidade de gestão, né? E aí, só trazendo para um ponto que tu tocaste aí, que a gente fala muito disso, é que a faculdade não ensina a gerir. Nós somos formados advogados na faculdade, nós não aprendemos a gerir, que envolve justamente todas essas abordagens que tu trouxe, vendas, marketing. Então, assim, é importante que muitas das vezes o colega advogado diz, não, mas eu sou dono do escritório de advocacia. Na verdade, não, você é advogado autônomo, funcionário de si mesmo. Né? Existe essa... É o pior CLT que tem. É o pior CLT que tem, porque não tem hora extra, não tem... E se não der lucro, não tem remuneração. Né? Então, existe uma grande diferença. A maioria, e aí eu digo isso porque eu participo muito de eventos palestrando para empresários. Aham. E o que eu falo para eles é, se você não... Aí eu boto um ciclo de tempo de qualidade, que eu uso para minha advocacia, meu escritório de advocacia, divido com meus mentorados, que é como eu divido o meu tempo como dono do meu escritório. E aí lá eu coloco, se 60% do teu tempo não é dedicado à venda, você não é dono do seu escritório, você é escravo do seu escritório. Então, porque eu vou usar uma frase que todo mundo conhece, né? O olho do dono é que engorda o porco. Qual é a função do olho do dono? É engordar o porco. Não é levar para passear, não é dar banho, é engordar o porco. Então, se o teu tempo de qualidade não está sendo utilizado para engordar o seu escritório, você não está sendo dono. Perfeito. Uma habilidade que todo advogado deveria dominar. Vendas. O que que tu aprendeu, né, com um fracasso ou um momento difícil na tua carreira? Aquele momento difícil que talvez fez tu dar o próximo passo e as coisas acontecerem. Qual foi o maior aprendizado? Não existe resultado financeiro que justifique abrir mão ou negociar seus princípios e valores. Perfeito. Perfeito. E há na advocacia, ameaça ou ferramenta inevitável? Ferramenta inevitável, extremamente útil. Não tem como pensar uma advocacia hoje sem inteligência artificial ou pro futuro, né? Caminho sem volta. Caminho sem volta. Um livro, mentor ou curso que mudou o teu olhar como profissional? Foram vários. Muita Depende gente. da fase. Se você está começando agora, você tem... Eu consumi o Euro Júnior, eu consumi o Marcelo Saf, eu consumi o Diego Castro, controladoria. Eu consumi Eduardo Arraes, de vendas. Eu consumi Gustavo Souza, prospecção trabalhista. Eu consumi Vitor Moura, gestão de escritórios. Eu consumi Vitor Lana, marketing jurídico. Eu consumi Luiz Guilherme, gestão de vendas. Ele faz toda a parte de você prospectar usando produção de conteúdo. Então, Que seleção. que seleção. Eu acho que todas as mentorias que estão disponíveis hoje são muito úteis para quem está começando. Para cada etapa do seu escritório, da sua advocacia, você vai descobrir quais são os mentores mais importantes. Mas posso fazer algumas indicações aqui que eu acho que você tem que ver para ontem? Sim. Vitor Moura, gestão de escritórios, para quem está tendo dificuldade de gerenciar seu escritório. Vitor Lana, para quem quer aprender como se posicionar no mercado e ser o especialista renomado no que você faz. Adriano Magno, gestão de escritórios que estão no digital. Ele te ajuda a se posicionar e te ajuda a gerenciar o resultado. Luiz Guilherme, ele não só é o maior especialista em trânsito, multas de trânsito do Brasil, como ele te ensina como produzir conteúdo para gerar vendas especificamente. Gustavo Souza, para quem é trabalhista, é extraordinário. Não tem jeito. Rafael Salles, para quem quer aprender audiência trabalhista e hoje IA, inteligência artificial para o seu escritório. E, deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu acho que é especial. Guilherme Nunes, para advocacia empresarial. Vende muito mais quando falam de você do que quando você precisa falar de si mesmo. Mas se você quer um ambiente que, de fato, vai te entregar tudo isso e com muitos princípios e valores e de forma leve, sabe? Exequível, sem pressão, sem escravidão, sem pedir de venda o tempo inteiro, tenta conhecer um pouco mais o nosso ecossistema de advocacia de alto valor, porque tá muito legal. Show demais, cara. Um conselho para quem ainda vive a advocacia de sobrevivência.
A promessa da nossa mentoria é te fazer vencer a advocacia de subsistência. Sim. A advocacia de subsistência é aquela que pode até te dar resultados de você ser conhecido, mas ela não te dá resultados ao ponto de te dar liberdade. Uhum. Prisão. Então, o principal conselho que eu dou para quem quer vencer a advocacia de subsistência, vai para o digital de forma estratégica, para de falar sobre si mesmo e começa a falar sobre o seu cliente. E não esquece nunca, você nunca vai fazer dinheiro sozinho. Perfeito. E o que é sucesso hoje para ti, Guilherme? O que para Guilherme Nunes é sucesso? Hoje é eu poder ter tempo de qualidade com a minha filha, com a Alice. Eu poder entregar para ela uma vida extraordinária. É eu poder ter ajudado minha esposa a empreender e hoje ela ser uma advogada referência em saúde no Brasil. É eu poder transformar a vida dos meus funcionários, dos meus colaboradores, dos meus associados. E principalmente eu sentir que eu estou construindo uma jornada cristã para ali na frente eu não ter vergonha do que eu passei na Terra. Perfeito, cara. Se tu pudesse começar... na verdade, se tu pudesse recomeçar do zero hoje, o que tu faria diferente? Ou não faria nada? Eu não faria nada porque tudo que eu vivi me transformou muito. Mas se eu pudesse dar um conselho lá atrás para recomeçar hoje, começa no digital. Começa hoje, começa agora. Sabe? Investe agora. Pega todo aquele dinheiro que você gastou em resenha, festa e investe na construção da liberdade quando de fato o teu tempo for necessário. A gente, quando começa o nosso tempo, a gente negocia de forma muito barata. Isso falta ali na frente. Então, para de negociar barato o teu tempo e constrói a liberdade para quando o teu tempo for caro. Maravilha, Guilherme. Prazerzão, cara. Ó, de verdade. É uma honra te ter aqui, tá? Tu é um cara que eu acompanho há muito tempo. E com certeza é uma referência para toda uma geração, né? Sobretudo para nós que somos jovens advogados aí, certeza. que estamos no começo da jornada, né? Mas já que tem esse contato com esse digital há muito tempo. Doutor Daniel, tamo junto, cara. Obrigado. Esse cara aqui, ele estou comigo na UFMA. Conheci o Ângelo através dele, na verdade, pessoalmente, né? Porque é da Escola de Advogados que eu já acompanho também há muito tempo. Doutor Piossi, um grande amigo e parceiro aí de negócio. Galera, quer deixar um recado, Guilherme? Recado básico para você que é advogado, está começando, ou a qualquer momento que você esteja na sua advocacia. O próximo patamar começa tomando uma decisão. Então, faz uma lista de tudo aquilo que você não está satisfeito com os seus resultados hoje e toma decisões para cada item desse. E se uma dessas decisões for melhorar o resultado da tua advocacia, ter mais liberdade, ter mais lucro, segue Guilherme Nunes.adv no Instagram. Vai estar na bio, tá? Então você que também se interessou na mentoria do Guilherme, na comunidade, nos produtos, vai estar aqui no link dos comentários, tá? Inclusive vai virar um corte, a gente também vai deixar lá no Instagram da agência para você ter acesso à mentoria. Te desejo boa sorte aí na tua jornada, continue compartilhando os nossos vídeos, sobretudo se inscreva no nosso canal e até a próxima. Guilherme.